Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Rosário, eu sou professor de informática aqui no Rico Domingues Concursos e hoje a gente vai falar um pouco sobre o concurso da Universidade Federal de Santa Catarina, que já está aí batendo na porta, né? A gente já está aí com o edital na praça, a gente já está com o curso rodando aqui no Rico Domingues. E aí para trazer as videodicas, para tu entender um pouco como é que funciona a banca da UFSC, que é a Coperv, eu escolhi aqui então 5 questões de um rol de questões que a gente usou aqui durante o curso, para trazer para vocês aí umas dicas finais, aí aparar algumas arestas, talvez de algumas dúvidas que tu tenha, ok? Vamos lá então. Começando pela parte de hardware, que lá no teu edital está escrito como a parte de dispositivos do computador, certo? Hardware é o elemento essencial em um computador. Por meio de uma coleção de hardware, um computador é capaz de disponibilizar para o usuário diversas funções. Legal. Lembrando que hardware é a parte física, software é a parte lógica. Tudo que é peça, tudo que eu consigo tocar, chama-se hardware. As memórias são exemplos de hardware. Em relação à memória RAM, é correto afirmar que... Vamos lá, eu tenho 2 tipos de memórias. Na verdade, as memórias elas podem se tipificar entre memórias... Vamos botar aqui, ó. Memórias. Elas podem se tipificar em memórias principais, ou podem ser chamadas também de reais, e memórias secundárias. O que vai diferenciar a memória primária para a memória secundária? Presta atenção. As memórias primárias, principais ou reais, elas fazem contato com o processador de forma direta. Então, as principais que a gente pode ver aqui são as memórias do tipo RAM e do tipo ROM. Eu vou até colocar aqui, ó, o A e o O para vocês entenderem daqui a pouco nesse bizu de memória RAM e memória ROM, certo? Quem são as memórias secundárias? São todas aquelas memórias que primeiro precisam fazer contato com a primária e aí os dados são armazenados na memória primária e depois são, então, inseridas no processador. Do que a gente tem aqui de memórias secundárias como maiores exemplos, HD, CD, DVD, Blu-ray, pendrive e assim por diante, certo? Essas são as memórias secundárias. Então, se tem algum arquivo no teu HD e tu precisa abrir ele, ele vai ser aberto onde? Na memória RAM. E a memória RAM, então, vai fazer ali o fluxo de processo junto com a CPU, certo? Ainda dentro dessa ideia de memórias, eu tenho as memórias que são chamadas de voláteis e memórias não voláteis. O que são memórias voláteis e não voláteis? E aí aqui eu vou trazer um exemplo que é muito similar, o nome memória RAM e memória ROM. Memórias voláteis são aquelas que quando eu desligo o computador os dados se apagam, ou simplesmente pelo fato de eu reiniciar a máquina, os dados naquela memória são apagados. Memória RAM, o dado é apagado quando eu desligo o computador. Memória ROM, os dados não são apagados. Lembra do CD-ROM? CD-ROM é aquele que tu compra aí na loja, né, para ouvir em casa e tu não consegue mais gravar nele. Então, tu não consegue mais gravar nele, mas também se tu tirar ele da gaveta de CD, os dados não são apagados. Então, memórias voláteis, aquelas que quando eu desligo o computador, os dados são apagados. Melhor exemplo, memória RAM. Não voláteis, o melhor exemplo, na real, é o HD. O HD é uma memória não volátil. Por quê? Porque quando eu desligo o computador, os dados se mantêm. Aqui ele está pedindo o seguinte, ó, em relação à memória RAM, é correto afirmar que... Vamos lá. São memórias secundárias? Não, memória RAM é memória primária. A memória RAM é uma memória somente leitura. Não, a memória RAM ela pode ser lida e escrita a todo momento. Somente leitura seria a memória ROM. Lembra de novo do CD-ROM. Tu compra ele e não consegue mais gravar. Então a letra B está errada também. C, a memória RAM é a memória principal de um computador, perfeito. É do tipo volátil, ok. Ou seja, todo o conteúdo armazenado durante a utilização é apagado quando o computador é desligado. É utilizado para armazenar os softwares que estão sendo executados no computador. Quanto mais memória RAM o computador tiver, melhor será o seu desempenho. Claro, porque daí eu consigo abrir mais programas. Então, o nosso gabarito é a C. D.
uma memória utilizada para armazenamento exclusivo de banco de dados. Não, até porque se ela é do tipo volátil e ela armazenasse dados do banco de dados, toda vez que o meu banco de dados fosse reiniciado ou desligado, os dados então seriam apagados. Não pode, né? São memórias de acesso aleatório. Ok, utilizado para controlar os periféricos de entrada e saída. Não. É a memória secundária. Também não, então já tem mais erro aí. Ok? É de acesso aleatório. Rapidinho, acesso contínuo e acesso aleatório. Acesso contínuo, se vocês lembrarem das fitas cassete. Eu tenho lá uma fita cassete com 12 faixas de música e eu quero ouvir a música 7. Eu tenho que passar continuamente. Música 1, música 2, música 3 até chegar na 7. CD, acesso aleatório. Eu vou aleatoriamente para a faixa 7. Quero voltar para a faixa 3, de forma direta, acesso aleatório. Assinale a alternativa correta a respeito da manipulação de arquivos no sistema operacional Windows 7. E aí fica ligado que lá no dia da tua prova, a Copérv pode cobrar de ti conhecimentos do Windows 10. Isso daí tem acontecido cada vez com maior frequência. Então a banca ela te traz um pedido sobre o Windows 10, tu fica apavorado e na real a maior parte das questões tu consegue resolver com conhecimento do Windows 7, tá? Aqui está pedindo especificamente do Windows 7. Vamos ver o que ele pede aqui. Considere que todas as operações descritas serão executadas sem erros. Olha lá, ó, se arrastarmos um arquivo da pasta C2 e soltarmos em D, olha só, de C para D2. Eu tenho duas unidades de arquivos, C2 e D2. Vamos pensar que eu tenho um arquivo aqui, ele está chamando o arquivo aqui em C de alfa. Não, na verdade está dentro de C, pasta alfa. Tem um arquivo lá dentro de C2, dentro da pasta alfa. Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar esse arquivo para uma unidade distinta da origem, a operação aqui será de cópia. Galera, isso aqui é o princípio do backup, onde eu faço uma cópia de segurança. A cópia só vai ser de segurança se no mínimo ela estiver numa unidade distinta da origem. Legal? Agora, se eu clicar com o botão esquerdo do mouse e, por exemplo, arrastar esse arquivo da pasta alfa para a minha biblioteca documentos, a biblioteca documentos está dentro da unidade C2, então eu não arrastei o arquivo para unidade distinta. Quando eu arrasto arquivos para unidades entre pastas da mesma unidade, então eu estou fazendo a operação de mover, para não deixar lixo ali dentro do meu HD. Certo? Essas daqui são as regras. Agora vamos para as exceções. Se eu, por exemplo, arrastar o arquivo, e aqui fica ligado no seguinte bizu, a exceção vai se sobrepor à regra. Como assim, Fábio? Não importa para onde eu arrastar, para unidade distinta ou para unidade igual, se no momento que eu estiver arrastando ou antes de começar a arrastar, eu segurar no meu teclado até Shift, o arquivo some da origem. Como assim some da origem? Porque a operação aqui vai ser de mover. Legal? Então arrastei arquivos segurando o Shift, Fábio, mesmo de C para D, mesmo de C para D, porque a exceção vai se sobrepor à regra. Bacana? Outra tecla, ao invés de segurar o Shift, eu segurei o Ctrl. No momento que eu estava arrastando, eu segurei o Ctrl. A operação será sempre de cópia, ok? Não importa para onde. Se eu segurar o Alt, a operação será sempre de atalho, certo? Atalho, ou atalho, né? Então vai gerar um atalho. O Alt, galera, é a mesma coisa que Shift mais Ctrl. Então vamos lá. Segurei o Shift e arrastei para qualquer lugar, move. Segurei o Ctrl, arrastei para qualquer lugar, copia. Segurei o Alt, gera um atalho. E se eu segurar o Shift e o Ctrl junto, também vai gerar um atalho. Legal? Baita resumo aqui sobre o que a gente vê no curso de manipulação de arquivos. Se arrastarmos um arquivo da pasta C e soltarmos na pasta D, o arquivo será copiado para esta última. Vamos lá. Então, é o gabarito que a gente está procurando. B, se arrastarmos um arquivo da pasta C e soltarmos na pasta D, o arquivo será movido? Não. Se arrastarmos o arquivo de C para D, será criado um atalho? Não. Se arrastarmos um arquivo de C para C, o arquivo será movido e não copiado.
E, se arrastarmos um arquivo da pasta C e soltarmos na pasta C, será criado um atalho. Negativo, galera. Então a gente matou a questão aí. Com esse desenho vocês conseguem matar todas as questões que envolvem arrastar arquivos com o botão esquerdo do mouse. Porque se eu arrastar com o botão direito, no momento que eu solto, abre uma caixa de diálogo perguntando se eu quero mover, copiar ou criar um atalho. A respeito do sistema operacional Windows 7, assinale a alternativa correta. Um arquivo criado pelo usuário e salvo na sua área de trabalho pode ser removido definitivamente, ou seja, sem ser enviado para a lixeira. Pode. Presta atenção. O bizu aqui que a gente viu em manipulação de arquivos com o shift, de que o arquivo some, é o mesmo que eu uso com os alunos aqui em sala. Galera, lembrem-se que para excluir o arquivo de forma definitiva, ou seja, para que o arquivo suma de forma definitiva, não é Alt mais Delete, não é Ctrl mais Delete, é Shift mais Del. Então volta aqui, ó. Ou seja, sem ser enviado para a lixeira, ao ser selecionado com o mouse, em seguida pressionando-se as teclas Shift e Delete simultaneamente, confirmando-se a operação. Gabarito, letra A. Perfeito. Se eu quero excluir o arquivo sem passar para a lixeira, excluindo ele de forma definitiva, Shift mais Del. Uma janela exibida na área de trabalho pode ser minimizada. Perfeito. Por meio de um clique duplo na sua barra de título. Se eu der um clique duplo e ela estiver maximizada, ela restaura. Se eu der um clique duplo na barra de títulos, ela vai maximizar a beta errada. Um programa em execução pode ser maximizado pelo usuário pressionando-se a tecla Alt F4. Alt F4 fecha. Maximizar, bandeirinha, Win Key, seta para cima. D. A combinação de teclas Alt e Tab permite ao usuário escolher se a tela será duplicada ou estendida para um segundo monitor ou projetor. Não, Alt e Tab eu vou alternar entre as janelas que estão abertas no meu computador. Para eu poder utilizar a ideia do projetar, Win Key, tecla bandeirinha, mais P. Lembra P de projetar. E. É possível alternar entre os programas de execução pressionando-se as teclas Alt e Tab, que eu havia falado antes, né? Simultaneamente, até que o programa seja selecionado. Então, não é Ctrl Tab, Alt mais Tab. A célula alternativa que indica corretamente quais dos formatos enumerados abaixo podem ser utilizados para salvar arquivos de texto, criado no Word 2013. Rapidinho aqui eu vou fazer com vocês, porque o teu edital da UFSC agora, 2018-2019, contempla de forma específica Microsoft Office 2013. Então a gente vê aqui quais são as extensões de arquivo padrão de cada um dos caras que o teu edital vai contemplar. Então a gente tinha as extensões de arquivo antigas como .doc, .xls e .ppt ou .pps. Fábio, qual é a diferença do PPT e o PPS? PPT, quando eu abro, ele vem assim, ó, em modo de edição, eu consigo editar. O PPS, no momento que eu dou 2 cliques em cima do arquivo, ele já abre direto assim, em modo de apresentação de slides, tá? No momento que eu aperto o ESC, o que vai acontecer? O PowerPoint vai ser fechado, então, em via de regra, eu não consigo editar esses caras aqui, tá? Em 2013... ou melhor, na versão 2013, não em 2013, na versão 2013, eu continuo tendo a possibilidade de abrir os arquivos das versões anteriores, certo? Porém, agora surge um X ao final. São arquivos mais compactos, são arquivos que são imunes a vírus, que têm aí a ideia de recuperação avançada, então tem algumas características aí que a gente precisa ficar atento. Legal? Então, eu tinha as versões antigas e agora eu tenho as versões mais novas. Perfeito. O que eu consigo fazer com o PDF? Na versão 2013, além de eu poder salvar em PDF e somente no Word, eu consigo abrir e editar arquivos em PDF. No Excel eu apenas consigo salvar e no PowerPoint também. Então já é possível salvar em PDF no Excel, PowerPoint, Word 2013 de forma nativa. Só fica ligado aqui, ó. Consigo abrir e editar PDF somente no Word, no caso do teu edital. Legal? Existe aqui também
uma compatibilidade desses caras aqui, que é o pacote da Microsoft, com o pacote do LibreOffice. O LibreOffice, então, ele vai ter aqui a extensão .odt para arquivos de texto, .ods para arquivos de planilha eletrônica e .odp para arquivos de apresentação, certo? Lá no teu edital também contempla a ideia do bloco de notas. Eu vou colocar aqui, ó, bloco de notas, que tem a extensão .txt. A extensão .txt, então, é a extensão de texto sem formatação, como é salvo no bloco de notas. E tem também no teu edital, não está escrito aqui, Fábio, no meu edital, bloco de notas, mas está lá, Sistema Operacional Windows. São acessórios nativos do Windows, tá? E o WordPad.rtf, que é arquivo de texto. O mais básico dos nossos editores de texto, o cara que está ali no meio de bloco de notas e o Word, que é o WordPad, que também é editor de texto, já tem mais recursos que o bloco de notas, e o Word, que é o mais completo. E aí a questão aqui faz o seguinte: quais dos formatos abaixo permite com que o Word salve? Vamos lá. Esse não é o maior de todos? É o maior de todos. Não é o mais completo? É. Quem pode mais, pode menos. Então, esse cara aqui pode salvar em RTF. Perfeito. Pode salvar em ODT? Pode, porque tem essa compatibilidade com o LibreOffice. Pode salvar em PDF? Pode salvar em PDF. E também é possível salvar como página da web.html. Perfeito. O Word pode criar listas numeradas e com marcadores à medida que o usuário digita um texto. Marque a alternativa que mostra a forma correta de inserir um marcador automático em um texto. Galera, a gente viu isso em sala aqui, para quem não teve esse curso, é bacana vocês fazerem um cursinho para concurso público, justamente porque aqui a gente vai na veia do que a banca quer. Antes de eu elaborar o curso de informática, eu sempre faço o levantamento das questões e faço uma análise do perfil da banca. Por exemplo, a Cooperv gosta muito de cobrar a ideia de caminhos. Esse recurso está em qual guia? Essa guia possui quais recursos? E aí, então, a gente começa a trabalhar aqueles recursos que a banca mais pede. Por exemplo, isso já é um padrão nacional. Fonte e parágrafo são os dois grupos de recursos do Word mais pedidos em provas de concurso. Ambos estão na guia página inicial. Então, quando ele fala aqui, ó, inserir um marcador automático em um texto, ele quer dizer que ele está querendo inserir um marcador de parágrafo. Marcador, numerador e numerador de nível. É o que eu tenho de configurações no Word. Sabendo que fonte e parágrafo são os grupos mais pedidos, que estão na guia página inicial, ciente da ideia de que estão na guia página inicial, só pode ter um gabarito. Então a ideia lá no momento dos teus estudos é tu pegar os recursos e tentar entender por que aquele recurso está dentro daquela guia. Guia página inicial é que para dar início aos meus trabalhos, eu faço configuração de fonte e parágrafo. E aí tu vai dar uma olhadinha lá agora, aí no teu Word, guia referências, lá vai ter assim, ó, inserir nota de rodapé, inserir citação, inserir nota de fim, tudo com o verbo inserir na frente. E tem a guia inserir. As bancas adoram pegar esses recursos que são de inserção. Aqui também tem, ó, só que não colocaram na malinagem aqui, colocaram o verbo no comando da questão e não apontaram para a guia inserir. Menos mal, mas poderia colocar. O que ia acontecer? Aquele teu amigo que diz, estava para concurso é bobeira, né? Eu vou lá e faço essa prova e mato tudo. Se tivesse aqui, ó, selecionar a guia inserir e não tivesse nenhuma outra, ele corria nessa, tá? Que é o que as bancas costumam fazer. Então, muito cuidado aí nos recursos do Word e assim também com o Excel. Legal, galera? Não basta desejar uma vida melhor, você deve criá-la. É isso que eu creio que você esteja fazendo aí, criando uma vida melhor para você, estudando por uma prova de concurso. Te desejo sucesso, não vou desejar sorte, porque sorte é para os preparados, e se tu me ouviu até aqui, é porque tu está querendo se preparar para essa prova. Valeu, galera! Já desejo aqui então para vocês um feliz 2019 e que esse ano seja o teu ano de aprovação. Um abraço, sucesso, tchau!